Hoje entra em vigor a Lei 61 de 2025. É a lei que traz importantes alterações à lei dos estrangeiros aqui em Portugal. E se você pretende migrar para Portugal ainda em 2025 ou para 2026, é importante você ficar até o final do vídeo, porque nós vamos destrinchar tudo isso que aconteceu, quais são essas alterações e como isso prejudica você, seja trabalhador ou seja estudante. Oi, povo do YouTube, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E sim, hoje chegou ao final a novela das alterações à lei dos estrangeiros aqui em Portugal, a Lei 23 de 2007. Já desde metade do ano já viemos aí vendo que existiriam alterações, propostas de leis foram apresentadas, alguns artigos chumbados pelo Tribunal Constitucional, mas finalmente foi promulgada pelo presidente, publicada no dia 22 para vocês ontem, para mim hoje, foi publicada no Diário Oficial, dia 22 de outubro, e amanhã, no caso para vocês hoje, está entrando em vigor e passa a valer em todo o território nacional, com efeitos para pedidos de visto que serão feitos daqui para frente. E nós vamos analisar o que isso prejudicou ou melhorou o estrangeiro, principalmente para você, que é o nosso público-alvo aqui, que são os estudantes, né? Para quem não conhece o canal, nós falamos aqui para estudantes, mas é claro que algumas regras que a gente fala aqui também podem se aplicar a outros tipos de visto. Uma das maiores mudanças, mas que não foi anunciada só com essa lei, já tinha sido anunciada anteriormente, mas agora passa de fato a valer, é o fim da manifestação de interesse. O que acontecia antigamente aqui em Portugal? Existia uma forma de legalização que era a manifestação de interesse. Era basicamente entrar como turista, caso você conseguisse ali um trabalho nesse período, né, nos 3 meses que a gente tem para ficar como turista aqui em Portugal, você poderia aplicar fazendo uma manifestação de interesse e pedindo um título de residência, mostrando que você tem interesse de continuar residindo e trabalhando no país. E muita gente conseguiu dessa forma se legalizar aqui em Portugal, porém chegou um momento que ficou meio caótica a situação. E agora não só o governo português, mas a própria Europa está com algumas movimentações para acabar com as imigrações irregulares. De certa forma, a manifestação de interesse fomentava a uma imigração desenfreada, se podemos dizer assim. Então, como que você entra em território nacional agora? Apenas se você tiver um dos tipos de visto que são concedidos para Portugal. E isso muda alguma coisa para o visto de estudante? Não, não muda nada. O visto de estudante continua sendo um dos melhores vistos para você aplicar aqui para Portugal, principalmente pela facilidade de alguns requisitos que não são necessários para os estudantes CPLPs. Vou deixar aqui vídeos, a nossa série Descomplicando o Visto de Estudante, para você ter noção de como aplicar para esse visto, entender um pouco melhor sobre ele. E a maior angústia de vocês, que vocês deixam aqui nos comentários, era se essa nova lei iria alterar o visto de estudante, principalmente na parte que fala do reagrupamento familiar. Estou aqui com a lei aberta e não houve nenhuma alteração para o reagrupamento familiar no visto de estudante. Porque o visto de estudante, como nós já falamos em todos os outros vídeos que nós tratamos desse assunto, você aplica o reagrupamento familiar junto com o visto de estudante. Todos os documentos são enviados juntos e todo mundo ainda está fora do território português. Por isso que ele não foi afetado por essa nova lei. A nova lei, nós vamos abrir, eu vou abrir em tela aqui com um computador e vou mostrar artigo por artigo com vocês mais à frente, mas ela modificou o reagrupamento familiar, estendendo ali pelo período de 2 anos para quem já é residente legal em Portugal e vai trazer a família, ou a família está aqui irregular também, mas tem que esperar, certo? Esse período de 2 anos que nem não é
para todo mundo, 2 anos a gente vai ver ali a lei. Portanto, o reagrupamento para o visto de estudante não precisa esperar 2 anos, porque também não teria lógica, galera. Quando você vem com um visto de estudante de permanência, que é para quem vai fazer uma graduação, para quem fazer um mestrado, um doutorado, ou um curso que dure mais de 1 ano, você vai chegar aqui em Portugal, o visto é válido por 4 meses, você nesse período vai agendar com a AIMA, caso esse agendamento já não venha no seu visto, e vai pegar o seu título de residência. Esse título vem com uma duração de 2 anos ou até o final do seu curso. Então, valeria a pena, se eu tenho que esperar 2 anos para reagrupar minha família, sendo estudante, valeria a pena trazer a família, sendo que meu título de residência seria só para 2 anos? Claro que não. Essa regra não cai dentro do visto de estudante. Por isso que eu digo, o melhor visto ainda continua sendo o visto de estudante. E agora eu vou abrir aqui no computador a Lei 61 de 2025, onde traz essas alterações, a Lei 23 de 2007, a Lei dos Estrangeiros, para a gente ver alguns artigos que grifei que são importantes para você que vem migrar para Portugal. Essa é a Lei 61 de 2005, publicada no dia 22 de outubro, com vigência em 23 de outubro de 2025. E a primeira alteração aí que eu acho que é importante nós estarmos atentos é o artigo 52, número 10, que diz o seguinte: é recusado visto de residência, visto de procura de trabalho qualificado ou estada temporária ao nacional do estado terceiro que tenha entrado e permanecido em território nacional de forma ilegal e se verifique disposto no número 1 do artigo 144. O que isso quer dizer? Se você veio para Portugal como turista e ficou em Portugal sem aplicar uma manifestação de interesse, sem visto, e decidiu ficar e passou daqueles 90 dias de visto, do carimbo que eles te dão na entrada, isso quer dizer que você permaneceu em Portugal de maneira ilegal. E você quiser aplicar para o visto, você vai ter que esperar 5 anos, porque é isso que fala o número 1 do artigo 144. Então são 5 anos. Uma outra alteração que é tão importante quanto a questão da manifestação de interesse é o visto de procura de trabalho. Agora ele vem com um nome a mais: visto de procura de trabalho qualificado. Vem lá no artigo 57A, ou seja, não é pessoas com qualquer profissão que agora podem aplicar para o visto de trabalho. Existe a exigência de ser uma atividade altamente qualificada. Pessoal, interrompendo meu próprio vídeo para adicionar uma informação importante. O Ministério de Negócios Estrangeiros de Portugal emitiu uma nota para os consulados, para as VFS Global, que são as empresas que dão aí suporte aos consulados recebendo os documentos para emissão de visto, suspenderam a emissão dos vistos de procura de trabalho e somente retomarão a emissão desse tipo de visto quando for definido que são profissões altamente qualificadas, que será publicada uma portaria dando aí essa definição e dando uma orientação, como uma complementação da lei, porque colocar uma profissão altamente qualificada deixa um pouco vago. O próprio Brasil vem conversando com Portugal e pedindo que seja realmente definido o que é isso de profissão altamente qualificada. A partir de hoje, 23 de outubro de 2025, estão suspensos as emissões dos vistos de procura de trabalho. Então, se você fizer pedido de hoje para frente, esse tipo de visto não poderá mais ser analisado, nem poderão ser aceites e deferidos. A linha B fala que autoriza o seu titular a exercer atividade profissional altamente qualificada até o termo, ou seja, até o fim da duração do visto ou até a concessão da autorização de residência. Sim, o visto de trabalho é exatamente igual ao visto de estudante. Você vem e tem ali 4 meses para solicitar a sua autorização de residência. Dentro desse período, ou seja, dentro desses 4 meses, 120 dias você tem para poder procurar o trabalho, conseguir um contrato de trabalho, e a partir do momento que você consegue contrato de trabalho, você pode solicitar a sua autorização de residência. Caso não consiga o contrato de trabalho altamente qualificado nesse período, o que acontece? Terminando o visto, precisa retornar ao país para não cair naquela situação de ficar irregular e ter que esperar 5
anos, vai ter que retornar ao país para, depois de um ano que terminou o visto, poder aplicar novamente. E aqui agora a gente entra justamente na questão que causa mais angústia, que é o reagrupamento familiar. E aqui está falando titular de autorização de residência válida há pelo menos 2 anos tem o direito a reagrupar o familiar com os membros da família abrangidos pelo artigo 99 e 100. O que fala o artigo 99 e 100? Fala dos membros da família e fala da união estável. Desde que eles tenham coabitado ou que deles dependam, independentemente de laços familiares serem anteriores ou posteriores à entrada do residente em território nacional. Ou seja, esses laços familiares podem ter sido tanto antes dele vir para Portugal, do titular do título de residência que vai reagrupar esse familiar, ser anterior ou ser posterior ao título de residência dele. Que vem dizendo também, no número 2, que a duração da autorização de residência prevista no número anterior, ou seja, no número 1, é de 15 meses para cônjuges ou equiparados que tenham coabitado pelo menos 18 meses antes desse titular obter ali a sua autorização de residência, ou seja, você tá junto com a pessoa, casado ou é companheiro que viveu junto, coabitou com aquele titular da autorização de residência por 18 meses antes da autorização de residência ser concedida a ele, esse tempo de 2 anos é diminuído para 15 meses. E aí aqui no número 3 nós temos outras exceções a esses 2 anos. Para menores ou incapazes, não se aplica tempo. Para cônjuges ou equiparados, que sejam progenitores ou adotantes do menor incapaz que esteja a cargo dessa pessoa que tem o título de residência. Ou seja, vocês dois, marido e mulher. Um tem o título de residência, o outro não. E vocês têm um filho em comum. O marido ou a esposa que não tem o título de residência, mas que tenha um filho em comum que seja dependente deste que tem, também não vai aplicar, ou seja, se exclui esse período de 2 anos. Também não se aplica esse período de 2 anos a membros ou titulares de pessoas que tenham autorização de residência para atividades altamente qualificadas, que é o que trata o artigo 90, 90A e 121A. Então, vale a pena procurar um profissional na área para ver o seu caso específico. Requisitos para o reagrupamento familiar. Aqui no artigo 101, número 1, a linha A e B. Antigamente, a última redação no artigo 101, a linha A, número 1, a linha A, falava apenas alojamento. Agora, tem os requisitos deste alojamento. Alojamento comprovadamente próprio ou arrendado, considerado normal para uma família comparável na região em território nacional, que satisfaça as normas gerais de segurança e salubridade. Para você trazer sua família para Portugal, você tem que comprovar que o lugar onde você vai colocar esses familiares para viver é um lugar seguro, é um lugar digno, porque acontece muito aqui em Portugal a questão de viver em quartos. E às vezes a família inteira, marido, esposa, filhos, vão morar dentro de um quarto com outras pessoas. Um cenário muito comum dada a alta dos arrendamentos aqui em Portugal. E agora, para você reagrupar, você tem que comprovar que você tem uma casa digna para poder receber os seus familiares. E também, agora que estão no meio de subsistência, também foi um pouco mais alargado. A redação tem que comprovar meio de subsistência suficiente para sustentar todos os membros da família, para que não venham a viver do quê? De apoios sociais. O que acontece e é realidade aqui em Portugal, que muitos imigrantes, e aqui não só brasileiros, de outras nacionalidades também, vêm para Portugal e ficam dependendo de auxílios governamentais. Portugal está querendo acabar com isso, diminuir essa necessidade do imigrante de depender do Estado. Então agora, para você reagrupar, você também tem que ter condições financeiras para bancar toda essa família. Ou seja, quem ganha um salário mínimo não consegue reagrupar, não consegue comprovar que financeiramente é capaz de manter uma família de 4, 5 membros.
não é? E aí a gente vê novamente que a Europa está procurando outro perfil de imigrantes. E aí aqui nós temos no número 3 e no número 4 coisas que eu acho que são muito positivas, porque a gente também vê um fenômeno aqui em Portugal de imigrantes que vêm para cá, querem trabalhar aqui, tiram documentação, mas não querem falar português. E eu acho que aqui Portugal foi muito assertivo quando incluiu esses números e essas exigências de que esses reagrupados precisam frequentar um curso de formação em cultura e língua portuguesa e que as crianças precisam frequentar um ensino regular para a sua idade. Quando a gente está falando de um imigrante que vem para fazer a sua vida aqui, eu acho que o mínimo é a gente aprender a língua materna do local onde nós estamos, porque existe ali uma cultura, existe ali algo antes da gente, né? E não somos nós que vamos fazer uma mudança drástica no país. Para encerrar, que eu acho que são os tópicos mais importantes dessas alterações, é que a AIMA passa a ter um prazo de 9 meses para finalizar todos os processos. Será que de fato isso vai ser aplicado? Acredito que não, porque o número 2 ele abre uma brecha ali, tirando o artigo 98, os números 1 e 2 do artigo 98, que 98 trata do reagrupamento familiar, o prazo que se refere ao número anterior pode ser prorrogado por circunstâncias excepcionais. É bom que está ali determinando 9 meses para a AIMA finalizar, porque isso é um grande problema. Existem pessoas que estão há mais de um ano, ou quase 2, recebendo suas autorizações de residência, quase vencendo já e tendo que renovar. Mas vamos ver se ao longo prazo esse problema da AIMA e da morosidade da AIMA vai se resolver com essa alteração. Acho um pouco difícil, mas vamos ser esperançosos. Como eu falei no início do vídeo, essa lei entrou em vigor hoje, no dia 23/10/2024, data que vocês estão assistindo esse vídeo. Fica aí o que eu penso sobre essa nova legislação, quais são as alterações, os tópicos que eu julgo que o nosso público aqui do YouTube tem mais interesse em saber. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. E é isso, gente. Um super beijo, fica com Deus. Até o próximo vídeo, até quinta-feira que vem. E tchau, tchau.